Nós preparamos com carinho, vamos passar com carinho isso daqui. Vamos conversar. Porque eu acho que as pessoas falam, isso se esgota, se repete, fica sempre na casquinha, sempre no superficial. Então eu falei, hoje vamos dar uma visão um pouquinho mais profunda. Mas sabe o que eu acho dessa questão do superficial? É que a maioria das pessoas, isso a gente se inclui em determinados aspectos, a gente tem medo de se aprofundar. Sim. Porque a gente tem medo do que vai encontrar. Vem pra cá pra você sair na câmera. A gente tem muito medo do que vai encontrar, né? Então... Aí tá bom. Esse é o problema. O fútil e a ignorância são gostosos e confortáveis. O autoconhecimento é meio dolorido, né? E desconfortável. Mexe com aquelas cracas que você nem sabia que tinha. A maioria não quer saber disso. Não quer saber, porque dói muito. Bom, os textos, né? Loja virtual, outros textos diferentes, tá? Aqui é para mensagens e informações. De vez em quando eu ponho a semana temática aqui também. Porque são duas listas que a gente tem. Uma é muito antiga, que é do Yahoo. Né? Essa é do Yahoo. Né? E essa outra que, né, a gente passou para vocês agora, que é mais recente, mas a gente está divulgando. Né? E essa aqui, ela é livre. É para eventos em Curitiba. Se você tiver um evento que seja seu, você pode postar lá que vai para todo mundo. Tá? Sempre estou divulgando para ver se ela cresce um pouquinho. Então, a ideia começa daqui, discutindo o quê? Dimensões e multidimensões. Então, o que acontece? Aqui são dois eixos, né? Então, são duas dimensões. Aqui é o quê? É 3D, o espaço. Então, são três eixos, são três dimensões. Aqui é onde a gente se percebe, né? Essa sala tem o quê? Altura, largura, comprimento. Seu corpo, tudo que você imaginar. Até a folha de papel tem altura, largura e comprimento. Mas, na verdade, nós temos 10 dimensões constatadas e uma 11ª em estudo, que é a teoria das cordas. E isso é o que? Física clássica, física cartesiana, né? Paradigma cartesiano. E além das 11, 12? Além das 11 a gente não sabe. Além das 11 não sabe-se. Quer dizer, a gente conhece essas três, percebe as três. A quarta é o que? O tempo, é o espaço e o tempo, que eles são dependentes, interligados. Aí, entre a quinta e a 11ª é o hiperespaço. Que a gente sabe, é descoberta só por cálculos matemáticos. Então, o que acontece? Aí, isso aqui, no meu ponto de vista, causa um problema. A gente não vive falando em dimensões espirituais e tal. Não está misturado agora. Você já viu aquele cara falando, nossa, vou canalizar um ser da 5ª dimensão. Pode ser que ele esteja canalizando eu ou você, porque você está até na 11ª. Né? Percebe a incoerência disso? Eu estou recebendo uma mensagem da 7ª dimensão. Pode ser da irmãzinha dele que está do lado ali, puxando a calça dele. Tá? Então, nós estamos em 10 dimensões com certeza, e na 11ª em hipótese que está em estudo. Isso é física. Isso não tem nada a ver com espiritualismo, com religião, com doutrina, com nada. Então fica incoerente a pessoa falar, estou recebendo tal de 5ª dimensão, de 6ª dimensão, de 7ª, até a 11ª vai estar falando bobagem. Aí o que acontece? Tá, mas é a questão de experiência fora do corpo. Aonde que a pessoa está, se não é mais multidimensões? Vamos ver, né? Você estava ali. Então, nós temos 11 dimensões. É a teoria das cordas. Né? Aquela matéria P, letra P, branas. É física. É um troço realmente complicado. Então, eu estou sugerindo, estou inventando moda,
de mudar o termo. Se dimensão, multidimensionalidade já foi tomado científica e academicamente pela física clássica, se a gente usar, estamos falando bobagem. Eu vou sair do corpo e ainda estou aqui de novo? Não. Então, a minha perspectiva pessoal é nível de densidade energética. Não é mais dimensão, seria densidade. Então, aqui é o nível 1, onde nós estamos. A densidade energética número 1, nível físico. Aí eu me projeto, eu saio do corpo, eu vou para a densidade 2, nível emocional. Claro que tem as frações, as escalas, as subdivisões. E vai assim sucessivamente ad infinitum. Essa é a minha proposta. Perceberam isso aí? Que é complicado. Não, até que não. Até que é bem simples. Então, a gente tem que falar de energia para entender o processo do grupo karma e da lei de semelhante. Ela é toda baseada em energia. Então, pela física clássica, energia é a capacidade de realizar trabalho. A mecânica quântica é a informação. Então, tudo é quântico. Aí, você tem aquele médico lá de 90 anos, bem ortodoxo, que vai te receitar psicotrópico, tarja preta e penicilina. Então, você pode falar, eu vou no médico quântico fazer um tratamento quântico de cura quântica, que está correto. Percebe? Por quê? Aí, vamos supor que você vai dar uma volta com o seu cachorrinho na praça, num domingo de sol. Aí você pode falar assim, eu vou pegar meu cachorro quântico, vou dar uma volta quântica na praça quântica. Porque tudo é quântico. Tudo é energia. Tudo é energia. Tudo é energia e vibração. Aí o cara fala, mesa radiônica quântica. Pô, e a mesa radiônica do outro não é quântica? Por que não é? A minha apometria é quântica, mas a do outro não é quântica? Essa camisa aqui é quântica, olha só. Só você que tem camisa quântica? Não, todo mundo tem camisa quântica. Né? Perceberam a lógica simples desse treco que está aí? E, para nós, o que é energia? É uma hipótese, é a consciência manifestada. Segundo esse cara que está aqui, ele descobriu a fórmula que correlaciona energia com matéria. Tá? Então você preenche lá massa, velocidade da luz ao quadrado, vai te dar o tanto de energia que aquela matéria, se ela for, o núcleo atômico dela for destruído, em fusão, em fissão, vai te dar energia em hertz, uma medida da física de energia. Então, o espaço é energia. É física básica. Então, isso está aqui. Né? Aqui nós estamos entrando nos campos sutis, energia sutil. Aqueles 3 eixos, que é a multidensidade 1, que é o físico, é a energia densa. E é energia do mesmo jeito, só é densa. Então, esses aqui são os campos densionais, de densidades, né? Ou multidensidades, derivado de densidades. Tranquilo, Débora? Nossa utilização das energias, da esquerda para a direita, né? Material é multidensidade 1, astral 2, mental, Aqui é o físico, daqui para lá é o extrafísico. Essas expressões continuam corretíssimas, são até bem claras, bem didáticas. Então, muitos campos e energias estão logo aqui, ó, coladinhas no material, por exemplo, o duplo etérico. É a energia que cola, que aparafusa o corpo astral, no corpo físico, ela está aqui, ó, nessa beiradinha aqui, encostando no material. Então, a energia mais densa que a gente tem, que conhece, é o duplo etérico, logo depois da matéria. E a evolução segue esse esquema que está aqui. Né? Veículos de manifestação da consciência, holossoma, corpo sutis. Então, corpo físico, multidensidade 1. Corpo emocional, ou astral, ou psicossoma, multidensidade 2. Corpo mental, multidensidade 3. E assim sucessivamente, dê o nome que quiser, subdivida do jeito que quiser. Ok? Aí a tua consciência, né,
desse ponto de vista, está lá no infinito. A consciência não encarna. Quem reencarna são as suas manifestações energéticas, que formam todo o seu holossoma. A consciência permanece na origem. Esse esquema aqui do professor Wagner Borges, do livro dele, de Viagem Astral, desse o crédito, né? Então, corpo físico, duplo etérico, cordão de prata, né? Essa energia aqui que forma também a aura do corpo astral. O cordão de ouro não é visível assim, isso aqui é metafórico e esquemático, e o corpo mental. O corpo mental ele pode ter menos ou mais forma dependendo da sutilidade. André também sai do corpo, sim? Faz viagem astral? Com, assim, como é que fala? Consciente de tudo, não. Porque assim, a gente já tive experiências, mas eu acho que a gente sai e traz rememoração de coisas, assim, cada um tem uma forma de Rememorar. isso. Às vezes a saída é lúcida. Às vezes você tem a saída lúcida, mas você não tem a rememoração. Você faz? Sim, eu faço com facilidade, minhas energias são bem fluídas. E minha rememoração é relativamente boa também. Eu não me preocupo com nada, eu deixo rolar. E isso tem que ver com como estão os teus chakras. Tá? Às vezes com o chakra frontal assim, bem limpinho, bem dilatado, fica mais fácil recordar, mas fica mais fácil ainda com o coronário dilatado. É claro, depende do dia, depende da época. Você está numa época boa, fica ruim, apaga tudo. Aí mistura com sonho, quer dizer, as variáveis intervenientes são muito complexas. Mas quem tem projeções mesmo, quem tem projeções lúcidas, projeções de qualidade, é quem tem energia boa. E aí a pessoa aprende fora do corpo. E ela traz aqui, ela começa a compreender todos esses processos com mais clareza. Muito além da simples intelectualidade. A pessoa ela compreende aquilo. Então, aquelas energias mais sutis, nós já falamos, né? As bioenergias, energias dos animais e humanos. Os vegetais são as fitoenergias, não as folhas dos vegetais que são físicas, mas a aura do vegetal, né? A emanação do vegetal é fitoenergia, fitoenergética. A energia do planeta, geoenergia. Das estrelas, os minerais também têm uma espécie de aura, né? Que é o duplo energético deles. Geoenergia dos planetas e estrelas e o hiperespaço, que é entre a quinta e a 11ª dimensão. Também é energia, tudo é energia. Teoria das cordas pebranas. Multiversos, a gente vê muito o pessoal dessa área de projeção conversando, multiversos. Já é uma hipótese da física também. Né? Alguns físicos mais de vanguarda já admitem a hipótese, quer dizer, a hipótese é quando eles estão admitindo já a possibilidade. Né? Não é teoria, nem está comprovado. Então, esses são os físicos mais de vanguarda, que eles não são bem vistos pelos outros físicos que são mais clássicos e ortodoxos. Mas esses estão na frente, né? E nós temos os campos psíquicos. Na verdade, as egrégoras, né, são os campos que eu chamei de suplementais, ou os campos angélicos, ou campos das consciências evoluídas. Seriam os holopensenes das consciências evoluídas. Então, a distinção que é luminoso, aí chama egrégora. A egrégora vem de luz. Holopensenes são campos mentais, são campos humanos. Podem ser positivos, mais ou menos, negativos. O instinto já é a referência ao holopensene do animal irracional. Ele não tem um holopensene, ele tem um instinto. Então é um holopensene primitivo. Os campos morfogenéticos, já ouviram falar nos campos morfogenéticos? Esses campos aqui, eles sofrem camadas. Por exemplo, cada espécie
tem o campo morfogenético da família. A família é os macacos, né? Os cachorros, os gatos. Cada espécie, então, tem aquele campo característico. Supõe-se que esses campos morfogenéticos, que estão em várias escalas e camadas, eles atuam nos processos familiares, que é o que as constelações familiares evocam, trabalham e tratam. Então, é o que eu chamo de campo vetorial. Ele vem da sua família, ele vem dos seus ancestrais até você. E é um campo forte, você não escapa dele, não tem jeito. Eu não quero ser igual papai e mamãe. Você vai ser igual papai e mamãe. Não tem jeito. Papai e mamãe são canalhas, da pior espécie. Eu tenho saída do campo, você não tem saída. A única coisa que você consegue mudar é polaridade. Você permanece dentro do campo, mas você pega aquilo que eles têm de negativo e reverte para positivo. Você não sai do campo. Então, essa é a evolução. Essa é a única forma de você transcender o campo e se curar daquele processo familiar. Isso é uma perspectiva minha. Ok? Quando for, tiver referência bibliográfica, eu cito. Quando for viagem minha, eu também conto com transparência e honestidade. Ok? Então, e os campos psíquicos subjacentes, né? O inconsciente pessoal, o coletivo, que tem vários níveis. Isso aqui se interpermeia com os processos grupo kármicos, que são simplesmente grupos afins. Grupos afins são grupos kármicos. Tá? O inconsciente planetário, que é o inconsciente de toda a humanidade. Né? Os arquétipos, que eles são mais específicos, mais culturais, também são campos psíquicos, formados por nós no espaço e no tempo. Tá? E o inconsciente sideral, aí nós já estamos saindo do planeta Terra, indo para o extraterrestre. Ok? Isso é uma matéria fascinante, né? Dá para viajar bastante. Isso aqui estudado lá pela transpessoal de Jung, que é muito legal também, são os campos psíquicos, a persona, o ego, o self, a sombra, ânimos, ânima, tá? O inconsciente pessoal, o coletivo. Ok? Depois a gente pode até trazer isso mais detalhado, essa questão da sombra, né, desse ânimo, isso aí também dá muito pano para manga. Dá muito ânimo. Dá. E tem o Akasha, o registro dos Akashas. Já ouviu falar? Então, Akasha é uma palavra em sânscrito, significa céu, espaço, éter, segundo o hinduísmo, em diversas correntes baseadas no paradigma consciencial. São conhecimentos armazenados no éter, que abrange tudo que ocorre, ocorreu e ocorrerá no universo. O Akasha é uma biblioteca, ele grava tudo, ele armazena tudo, registra tudo. Tá? Então, cada fração de segundo, e ele é onisciente. Então, ele sabe o que está acontecendo no átomo aqui, na minha unha do meu pé, na meia, desse tapete. Então, o Akasha é onisciente, ele registra tudo. O Akasha é uma biblioteca de eventos, pensamentos, sentimentos, emoções e ações que se manifestaram no planeta e se manifestam Terra em outros sistemas planetários cósmicos. Todos os eventos de pequeno, médio ou grande porte são permanentemente gravados nessa grade supraenergética do espaço-tempo, que a gente nem sabe o que é, do que é feita. A gente nem sabe se ela é energética. O que é energético é vibracional, mas se ela transcender muito, passa a ser não vibracional. Mas isso é só especulação. Os budistas se referem ao Akasha como memória da natureza, os conscienciólogos como consciência integral. O Akasha, a luz astral, pode definir-se como alma universal, matriz do universo, mysterium magnum, do qual tudo quanto existe é nascido por separação ou diferenciação. É a causa da existência, por todo espaço infinito, é o espaço. Palavras Helena Petrovna Blavatsky, da Teosofia. E a vivência do karma começa no eu, né? No ego, no egoísmo, no egocentrismo, no umbigão, que é o ego karma. E depois ele vai para o grupo karma e depois para o polikarma.
E esse conjunto todo é o holocarpo. Isso é matéria do... Por exemplo, eu posso pegar todo o planeta, toda a humanidade, eu posso pegar uma comunidade e fazer uma análise. Ó. Aqui, cada círculo desse representa uma certa quantidade de pessoas que são afins. Elas podem estar no mesmo local ou não, ou podem estar mais separadas, mas elas estão ressonando, estão vibrando na mesma energia. É por isso que às vezes a violência dos meus pensamentos aqui vai eclodir lá na Palestina. Ela não manifesta aqui, ela é energia, ela é psíquica. Então você, com o seu ódio, a sua violência, a sua agressão, você está gerando energia para o resto do planeta em circunstâncias que a gente não sabe. Aqui eu estou... Vice-versa. E vice-versa. O amor, a paz, essa o positivo... também, esses locais nos atingem. Então, o negativo ressona com o negativo e o positivo com o positivo. Então, A forma mais rápida de essas energias assim, de guerra, de violência chegar até nós é quando a gente assiste os noticiários e você se conecta na hora. entra em sintonia. Porque a gente tem as coisas ruins nossas. Então aquilo vai entrar em ressonância com aquela energia. Então, quer dizer, a gente está aumentando essa vibração, a gente está aumentando, está contribuindo para o processo. Né? Da mesma forma, o contrário, né? Você está assistindo lá o Papa e, nossa, aquela energia bacana e tal, você também está expandindo. A gente não assiste jornal, não assiste televisão, não assiste nada dessas coisas. Porque você entra, não adianta. Notícia de internet, você entra naquilo ali. Né? Um acidente que você viu, que um monte de gente viu o mesmo acidente e fica falando, nossa, o que é aquilo, não sei o que, e fica aquela conversa, gerando aquela energia densa ali, sabe? As pessoas nem se tocam o quanto que está contribuindo para aquela dor, né? Para a dor daquelas pessoas que estão ali. Tragédia acho que não vale a pena, mas tem assuntos tipo política, coisa que estão se passando, acho que a gente tem que ter... Também Tem que ter contribui demais. A gente tem que estar sabendo, né, do que se passa. Mas aí a gente tem que fazer filtro bom, né? Assim, porque também Sim. isso contribui bastante. Não, você se informa, você se informar sem essas emoções densas, tudo bem. Mas se você se envolve, né, essa militância patológica que tem Isso aí... já é que nem os Estados Islâmicos. Estados Islâmicos, justamente. Todos loucos. Né? E assim, aquela coisa, não foi o seu candidato que ganhou lá na última eleição. Não foi. Não vamos torcer para que o cara faça uma coisa melhor. Ao invés de aquele, porque tem gente que quer torcer o contrário para dar Mas errado. Você precisa pegar fogo. alheio, sabe? Não se informar de nada, fica totalmente alheio. Isso Não, é você saber lidar. É isso que eu acho. Eu já estava conversando com umas amigas, né, e nós somos funcionárias públicas da educação. Então, assim, tá rolando, assim, muita informação referente a tudo que vai acontecer. E tem uma amiga nossa que ela falou assim, gente, mudem o pensamento. Assim, Será que vamos vai pensar mesmo? em positivo. Né? É muita especulação que está Pois tendo, é. muita informação que está rolando, muita piadinha que está dando, muita brincadeira, que a gente não sabe o que é uma informação correta e o que está chegando de informação que real. não tem ainda uma confirmação, né? E eu já pensando, não, mas e agora? Como é que vai ser? Como é que vai ficar? Né? Ela falou assim, não, parem. Assim, pense de forma positiva. Assim, vamos colocar aquilo que a gente sempre tem em pensamento. Vamos pensar que vai vir para o melhor, né? Que vai acontecer aquilo que nós desejamos da melhor forma possível, né? Porque nós precisamos que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Diferente de quem fique, de quem ganhe, né? De como vai acontecer. Tem que torcer pelo melhor, Pelo melhor, porque o que acontece? Eu vou falar de identificação aqui em sintonia, aí nós vamos cair nisso que está aqui. Mas só um adendo sobre a questão da imprensa. Às vezes as pessoas criticam muito a imprensa também. Mas tem um outro lado disso. A imprensa faz o quê? Ela dá o que tem demanda. Se não tivesse demanda, ela não dá. Então, quem é que é responsável pela violência do tráfico de drogas? A sociedade, que é ela que consome. Então ela só colhe a violência que ela mesma semeia. Aí a culpa é do traficante? Não, é do intermediário.
ele é um intermediário da violência, tá? Então, ele é um carteiro. Ele recebe a violência e entrega a violência. Tá? Então, é aquela coisa de a gente sempre pôr a culpa no outro, lá de fora, e jamais assume a culpa. Por isso que a gente tem que estar vigilante nessas pequenas coisas, nessas conversas, né? Porque se o pessoal quer falar sobre isso, a gente tem que, sim, não foi eu vou me afastar, assim, conversa com vocês depois em outros assuntos. Isso daí não. Porque eu vim pra cá e eu vi que elas continuaram, e ela continuou orientando. Né? Ela continuou orientando. Aí como uma outra colega nossa que também está revoltada com a situação, e ela continuou orientando. Ela continuou orientando. É uma, não, mas é uma situação interna de departamentos Com medo, né? Que gera medo, insegurança. Então a gente não sabe quais são os encaminhamentos que serão dados, né? Porque nós temos um fluxo de trabalho, esse fluxo ele está em encaminhamento, entrando uma outra equipe, ele vai mudar o fluxo, pode ser de uma maneira positiva ou negativa, né? Pode afetar positivamente o trabalho, pode afetar negativamente. Então assim, nós ficamos numa situação que nós não temos. Mais um. Então, mas Eu vou repassar esse aqui para uma das minhas amigas. Grava e repassa. Mas Faz o seguinte, esse é outro, é o mesmo. é outro. É tudo diferente. Diferente. Tudo diferente. aí, Nada tem agora repetido. a questão aí que você falou assim, né? Pode impactar positivo e negativo, né? E aí ela nos orientando, se acalmem, né? E assim, depois eu vou pegar e vou ler todo o texto dela, assim, porque ela é um amor de pessoa. Ela vai nos acalmando, ela vai trazendo orientações positivas, né? Coisas que os guias dela vão repassando a ela e tudo mais. Então, assim, ela nos mantém estável. É interessante. É interessante como é que a gente tem essa questão, né, de negativo e positivo, que tudo depende do ponto de vista, né? Exato. É negativo e positivo a partir de que ponto de vista? Uma referência adotada. Uma referência adotada. Porque às vezes a mudança vai vir e não é do jeito que a gente quer que seja, sabe? E aí a gente cria uma resistência, né? Que também é um assunto que a gente vai trazer sobre resistências à mudança e tal. Mas é bem isso mesmo, a gente é muito resistente e sofre. Pra quê? A gente é apegado. Apegado a essa coisa. Mesmo que não seja bom. Tá lá firme e forte. Porque você se apega à informação e à situação que você conhece. Aham. Né? Qualquer coisa nova dá o que? Medo, insegurança. Mesmo ao ruim você se apega. Exatamente. Mas os processos neuronais também, que tendem a repetir. Mas o processo grupo kármico é assim. Um influencia todos e a recíproca é verdadeiro. Um para todos, todos para um. E somos todos um. Agora, dentro da família, quanto que, assim, a gente que é mais informado, que estuda mais isso, quanto que nós somos responsáveis, né? Porque a gente vê, quando a gente está não vou dizer que é nível, assim, a gente está num estado de consciência, assim, num parâmetro diferente, estudando coisas diferentes, né? Daí a gente começa a olhar os demais e ver assim, poxa, então, como que a gente pode ajudar? Nas nossas orações a gente pode ajudar. E muito. A gente ajuda e muito. E a gente começa a ver a mudança que acontece com os próprios familiares. Porque a gente tem essa experiência dentro da Quando você consegue elevar sua vibração, mas de verdade mesmo, elevar mesmo, você afeta toda a família. Eles mudam o comportamento. Mesmo que seja aquele conta-gotas, né? Mas vai. Sempre tem uma mudança de visão, né? de paradigma. Mas vai. Então, o processo kármico, né, regula, administra a transformação e evolução de tudo que existe. Então, não é bem essa figura, né? Essa figura ela é muito simplista, né? Deu, levou, não é? Aí eu pus, não, proibido isso. Aqui não é bem assim. É muito mais. Então, ele é impessoal. É como a lei de gravidade, funciona para todo mundo. Considera todas as forças e esses campos atuantes em cada evento ou em todos os eventos. Considera todas as variáveis intervenientes e ocultas. Variáveis, né, são aqueles processos que a gente não está vendo e que podem variar conforme o contexto. Então, o
karma nos parece uma interação, combinação de campos de energias diversas, regulamentadas por leis justas, perfeitas, exatas e inexoráveis, que contextualizam cada evento com justiça perfeita, com ponderação perfeita, desde o universo quântico, que é o microcosmos, até os astros, até o macrocosmos. Você vê, né? A gente pegar o karma pessoal, todo o nosso conjunto de mini consciências que nós temos dentro de nós, nossas células, nossos órgãos, né? Daí tá, aí amplia um pouquinho. Aí o familiar, que é o principal de aprendizado, de escola, de tudo. E depois que eu vejo o trabalho, né? A gente encontra pessoas e está trabalhando com pessoas que sempre vão nos ensinar alguma coisa. E ele se colocar naquela posição assim, o que fulano está me ensinando? O que eu tenho que aprender com fulano, com ciclano e com beltrano? Aí a gente começa a perceber as nuances, aí entra aquela questão da sombra ali que, né, só foi citada, né, do que você percebe no outro, que dói no teu pé. Então, o que isso tem para te ensinar? Né? É um belo exemplo assim, das pessoas com que a gente está trabalhando. É correto pensar assim. Eu tenho esse pensamento. É correto você pensar assim, a partir do momento que você se separa daquele grupo, você aprendeu tudo que você tinha naquele grupo? Não sei se a gente pode falar assim tudo, Mas porque tudo tudo é que muita era coisa. necessário. Você aprendeu que era necessário. Era necessário. Porque nem tudo, tem coisas que aquele grupo pode nos ensinar, mas talvez não seja o momento. Aí você vai aprender aquilo com outro grupo. Porque sempre a gente vai encontrar pessoas que têm os mesmos problemas, as mesmas coisas boas, as mesmas buscas. Tem um grupo que você não escapa, a humanidade. Isso. Entendeu? Não, mas Pegando o grupo menor. Vamos pegar o grupo menor, tá? Não, você tem esses relacionamentos, coisas boas, coisas ruins, né? E você começa a analisar o que eu estou fazendo aqui, por que eu não consigo me desprender disso, né? Então, aí eu ia falar sobre isso aí, porque às vezes a gente não aprende. E quando a gente não aprende, a situação se repete. Vai vir. Vai se repetir, você vai encontrar pessoas com as mesmas características, vai acontecer as mesmas coisas. Mas isso em grupos separados. Sim, mas são pessoas diferentes, mas o mesmo. Fechado, porque eu vejo assim, são ciclos, né, que eu percebo na minha vida. Passo por ciclos e grupos, né? Então assim, tem um grupo que eu não consigo me desvencilhar. Eu sinto mas que tá bom pra você, aí que você tem que ver. Tá te contribuindo ou não? Tá te agregando coisas ou não? Tem que ser natural. Exatamente. Então assim, eu fico pensando assim, se eu não conseguir ainda, é porque alguma coisa todos ainda temos que estar juntos para passar. Né? Isso, aprender. Então assim, é correto pensar dessa forma. Posso, né? Esse raciocínio é uma coisa que dá para se levar em consideração. Sim, claro. E se você saiu daquele grupo ali e depois encontra outro que tenha as mesmas características, aí você tem que pensar o que eu ainda não aprendi. Certo. A gente sempre vai ter. Você tem que lutar sempre pelo que você acredita que é melhor para você. Independente da forma que você interprete o que é a lei kármica, eu quero melhorar. Então, mesmo que você esteja numa situação que você acha que não tem jeito, que não tem esperança, você tem que continuar lutando para sempre, até o fim da vida. Porque esse próprio processo da luta já é a purgação kármica em si. Quando é o momento, eu estou supondo uma situação ruim. Tá? Porque se você não consegue se desprender, é porque ainda não aprendeu o que tinha que aprender. Não ensinou, não sei, eu tinha uma dívida. Tinha uma dívida de ensinar uma pessoa, aí você não vai ficar livre dela. Agora, se você consegue se desvencilhar, é porque já pode, já está permitido, entendeu? Certo. Agora, você tem um livre-arbítrio, você tem uma faixa de livre-arbítrio. Você tem que analisar, essa minha ação está prejudicando alguém? Está ferindo o processo ético de alguém? Ou eu estou estou pensando em mim? Aí entra aquele caso.
eu consigo sair, eu consigo me desvencilhar, mas eu vou gerar mais karma para mim ou vou ficar livre do karma que estava me incomodando, estava me pesando. Mas quando a coisa é muito natural, Entendeu? aí eu, aí passou. quando flui, sabe? Deu certo. Não, e tem Mas situações... pensando nessa situação de grupo kármico, né? Que é, Sim. entram e saem Sim, e mas- aqueles que permanecem, né? Esses grupos, né? Pensando dessa forma, as energias, né? E tudo mais. E quando a gente tem aquelas situações na vida que parece que não tem saída, você tem A e B só, e as duas são horríveis. Né? Não sei, parece que algum de nós já teve alguma situação, pelo menos ruim, não digo horrível, mas pelo menos ruim, que era parecido com isso. O que você tem que fazer? Pegar menos pior. Chama-se lei de economia de karma. Você economiza karma, entendeu? Tá certo. Então, geradores de karma, pensamentos, sentimentos, energias, ações. O pior deles, pior não, né? Vamos falar assim, que não é pior. Mas é o mais difícil de ser controlado, é onde começa, que é o pensamento. É o mais E é o mais complicado. gerador de karma. Não é a ação em si, mas o maior atuante no karma não é a ação. Não é o tiro, não é o soco na cara, não é o atropelamento. São os Ele já pensamentos. nasceu lá, porque você pode não fazer a ação, mas você É. contribui energeticamente. Ele só chega aqui quando saiu daqui, foi criado aqui. Então é isso. Toda magia é mental, todo pensamento é magia. E é o que mais é o que influencia na nossa vida. Tudo nascendo ali no pensamento está influenciando 100% das nossas, do restante ali. Aí a gente pensar assim, a pessoa que tem, vamos pegar assim, todo ano ela tem resfriado e dor de garganta. Vai tratar. Só que a medicina só está tratando ali, né? Mas todo ano. Todo ano. Então, que tipo de pensamentos, de sentimentos está fazendo com que você bloqueie lá teu chakra e tal, né? E às vezes na mesma época, porque acaba sendo a época do inverno, né? Que é o mais propícia para isso. Né? Então, aquelas coisas que acontecem repetidamente, a gente tem que começar a avaliar assim, o que está acontecendo repetidamente na nossa vida e que eu não saio disso. Você deu exemplo de pessoas, mas tem que pensar nessas outras situações que é muito repetido. E tem gente que está tão dentro da conchinha ali que ela não percebe essas situações repetidas. Não percebe. E não sai. Porque se você não percebe... Quanto mais enredado, menos você vê. Tá? É bem por aí mesmo. Então, crenças geram karma. Parece que não. Isso é que é mais interessante. Né? E elas são as mais Não é crença religiosa. É. É crença daquilo que a gente acredita que... Não, são todas as crenças, inclusive a religiosa mas também, dependendo do que você faz. Porque o que você acredita gera karma, principalmente você. Se eu não fizer o sinal da cruz aqui, vai cair uma pedra na minha cabeça. Uma hora vai cair a pedra na tua cabeça, vai cair um tijolo, vai cair uma parede. Deus castiga. Deus castiga, vai cair um carro, né? Se você acredita que o seu karma não pode ser melhorado, então não poderá. Né? Isso é crença. Isso é o resultado imediato de um karma ruim. Quem criou? Você mesmo. E quem pode acabar com ele? Você mesmo. Por isso o primeiro pensamento, sentimento, a termos é autoestima e autoconfiança Que elevada. não é a coisa assim, mais fácil de se fazer, porque a gente está tão dentro daquelas crenças que a gente ouviu durante toda a nossa infância, tudo que ele cresceu, então não é uma coisa tão fácil. Mas a partir do momento que você se percebe em alguns pensamentos ou situações, aí você já começou a acordar. Aí você já começou, peraí, né? Por que que eu penso desse jeito? Aí, é claro, vai entrar um monte de racionalização. E às vezes a gente não tem que racionalizar também, a gente tem que deixar um pouco
vir a resposta, porque a gente tem as respostas, né? É que a gente se bloqueia muito para isso. Mas eu penso que quanto mais você está com o teu pensamento ali focado nessa questão do autoconhecimento, as respostas começam a vir. Você começa a ter insights assim, da tua infância. Não, assim, olha, a gente já teve em outras ocasiões, assim, a gente pode falar de insights que teve, assim, que eu sentia determinada coisa tal, e nunca sabia de onde vinha aquilo. E de repente veio aquela resposta. Então, conforme você vai se aprofundando, aquilo vai vindo. Aí vai ter aquele dia que você vai estar mal. Não precisa colocar a culpa no obsessor crítico do pobrezinho, né? Mas é coisa tua, coisa que você está mexendo. Onde você mexe, que tem lama, a lama sobe. Vai misturar com água límpida ali, daí vai ficar aquela água escura. E o processo de autoconhecimento, tudo, é isso, é mexer na lama. A gente tem que estar ciente de que vem coisa que a gente não quer. Entende? Quando a gente está suscetível, tudo acontece a favor, porque você já está suscetível. Então é aquela coisa, o universo conspira. Então, a sua sintonia conspira. Né? O teu amparador consegue te ajudar. Você começa a percebê-lo. Ele estava ali, mas ele queria te ajudar, mas não conseguia. Estava fechado, você estava enredado. Né? Teus insights, aquelas coisas, aquelas informações estavam ali, gritando no seu inconsciente, desesperados para eclodir, mas você não deixava. Aí na hora que você está suscetível, elas eclodem. E aí você começa a sonhar, você começa a ter uns estalos, aí você começa a perceber. Na verdade, a gente deixa através de sintoma. O nosso físico é o que mais sofre. Dor, doença e tudo, né? As somatizações. É assim que vem as informações que estão no nosso inconsciente que a gente precisa trabalhar. Né? Mas como a gente não tem resposta para tudo, então a partir do momento que você vai se trabalhando isso, aí você vai vindo a tua consciência sem precisar virar um sintoma. Né? Não existem doenças, né? Mas sim doentes. Pessoas doentes, a doença já é coisa, né? A gente sabe, né? Então é um trabalho bem difícil, eu diria assim, sabe? Mas é bacana. É bacana. É um trabalho para várias vidas. Porque é muito importante, você faz um trabalho, aí você começa a se descobrir. Aí você começa até a se ressentir. Eu não sabia que eu tinha isso, eu não sabia que eu era assim. Aí você começa a ficar meio cabreiro. Aí você olha a tua vida para trás, vê o tempo, você dá uma projetada nela para frente, você estima o tempo, aí você pensa nas outras vidas. Aí você vê teu rendimento, mas que sacrifício, que esforço para eu fazer isso que está aqui. Então a gente tem que investir agora, começar agora, não ter pressa, não se resolve essas coisas com pressa. Não existe essa coisa de evoluir correndo. Você viaja na maionese, é ingenuidade evolutiva. Né? Você vai trabalhar, aí naquele ponto que você desencarnar, ali cessa. Quando você reencarnar, é daquele pontinho exato que você vai continuar o trabalho na próxima. Só que daí você vai trazer o aprendizado que você obteve. Não, o que você já venceu, o que você já percorreu, está percorrido. Não, É bagagem da consciência, ninguém te você tira. desencarna naquele ponto. Você está lá no extrafísico, você vai ter aprendizado lá. Então você vai voltar, beleza, naquele ponto, aí você vai trazer aquilo ali, tudo que você passou lá vai estar ali, tá aqui com a gente. Mas a gente pode também não despertar, né? Pode passar a vida também sem despertar. Né? Mas eu acho que depende. Depende do que é o despertar. Quando você desperta por um sentimento teu que você nunca tinha pensado nele, é um despertar. O despertar vem de quem? Gente, eu despertar no lado espiritual mesmo. Na
Mas isso depende do seu íntimo. Você tem que estar susceptível. A humanidade está dormente. É alma-grupo. Sabe aquele cardume de peixes que anda todo assim? A humanidade é esse cardume. Então, aí é que tá, é isso que eu digo. Então, a pessoa sabe, tem que ter o despertar, senão não adianta você ter evoluído e voltar pra cá e Mas aí eu não consegui, sabe, viver aquilo. Se for assim, talvez mérito, não sei a palavra, você vai encontrar pessoas que vão te ajudar nisso. Aí vai, de você, porque você pode ouvir de um, de outro, e aquilo ali não faz a diferença. Vai passar 10 anos, 20, 30 anos. Né? Lá quando você estiver nos teus 40, 50 anos, aí vem aquela coisa de você, nossa, eu preciso ir atrás disso. Aí a pessoa parece que tem pressa mais, a gente fica com pressa, né? Passou muitos anos, a gente fica com pressa de querer aprender. Mas é o que o Pelto falou, é uma coisa devagar, é uma coisa que você tem que usar ferramentas que tem. Ainda bem que hoje a gente tem muita coisa de ferramenta bacana para fazer. E aquilo, quando uma pessoa fala assim, eu não tenho tempo, tempo é prioridade. Se você priorizar o autoconhecimento, você vai encontrar tempo. Só querer. Porque isso acontece aqui. A gente duvida da justiça cósmica e da inteligência desse universo. Então, quando você está suscetível, as ondas psíquicas entram em fase. Então, acontecem as sincronicidades. Então, aquela pessoa que você tinha que encontrar, você vai encontrar. O livro que você precisava, o curso, aquela música, pode ser um gatilho, um filme, sabe? Uma imagem, uma foto, alguma coisa que você viu na internet, porque você está suscetível. Tudo vem daquele íntimo, que é o que? A vontade intrínseca de melhorar, de acordar. Tá? E isso é da consciência. Agora, você mobiliza a vontade se você quer. Se você não quer, o livre-arbítrio te deixar essa vontade mais adormecida, mais descansando. Uma hora você vai ter que compensar o atraso. Né? Alguma coisa vai te queimar o traseiro ali para você, né? Não, eu falo isso porque eu vejo assim, por exemplo, na família, em casa. Eu vejo que ninguém ali está despertado, digamos assim. Ninguém. Tá. Nesse aspecto é relativo. Deixa eu te explicar por quê. O indivíduo pode ser um ateu. Aí, não importa onde a pessoa esteja. Isso é muito, esse ponto de vista é muito delicado. Pode ser um ateu, pode ser um evangélico, pode ser um católico e pode estar evoluindo muito mais que a gente, que acha que está estudando reencarnação, bioenergia, experiência fora do corpo. Às vezes a gente acha que está indo muito bem demais. Mas o que eu estou aproveitando de fato aqui na minha intimidade mais secreta, que nem a Andréia que mora aqui, vive comigo, não sabe. Que nem eu consigo perceber no nível racional cognitivo. Você está vendo? Isso é muito relativo. Porque tem aquela pessoa que realmente é uma ateu lá, aquela senhorinha que faz aqueles bolos com o maior amor do mundo. É aquilo que ela precisa passar para o outro, sabe? De trabalhar com amor, de fazer a coisa assim, de bom grado, de coração. Isso. E ela não estuda nada, sabe? Na próxima vida... a gente tem muitas nuances. Na próxima vida a gente pode programar, por exemplo, para fazer os bolos, mas com amor. Trabalhar com mais amor. Porque aqui a gente trabalha muito com a mente, intelecto, e texto, e consciencial, e blá blá blá. A gente desenvolveu um lado, uma pecinha da ferramenta, um trequinho. Talvez a E os gente outros? precisava nessa. A gente precisava nessa. As outras a gente já fez. Né? Mas eu acho, eu já me vejo na vida quando eu estou precisando, eu poderia fazer isso, que está precisando. Aí você começa a viajar. Mas a gente não sabe de nada, porque você não tem visão de conjunto da tua evolução. Eles lá têm, né? Então, o que acontece? A identificação. Essa identificação é um processo pessoal, kármico e grupo kármico também.
acontece muito no processo da psicologia, o processo da sombra. Então, tudo acontece assim. Ó. Isso aqui é energia, estudo de circuitos ressonantes. Tá? Quando ondas, né, pode ser música, pode ser ondas artesianas de rádio, né? Pode ser um sentimento, pode ser um pensamento, tudo é energia que vai em ondas. Então a onda você desenha aqui, um pico e um vale. Quando uma onda entra em ressonância com ela, ela fica mais forte, ela se reforça. Chama sinergia. Tá? Quando elas são contrárias, batimento de onda, elas se enfraquecem. Então, quando a pessoa no trabalho vem com aquela negatividade, vontade de acidente, você fala, tô fora, não vou dar bola com isso não. Aí você jogou uma onda positiva contra dela, criou um batimento, ela ficou sem graça, foi embora. Por exemplo, E você nem precisa falar, né? Basta você não entrar. Basta você não entrar. Entrar naquela vibração. É. Aí o que a gente estava falando antes também, né, dos bolinhos e tal, quantos executivos que largaram tudo para ir vender água de coco na praia? E eles aí estão aprendendo muito mais do que onde eles estavam. É o que a pessoa precisa. Né? E aí tudo vai fluir para aquele aprendizado que ela precisa. Então, tudo é o quê? Ressonância, afinidade, diapasão, sinergia. Então, por exemplo, um grupo, tá, que se identificou pelo positivo. Posso dar um exemplo simples aqui? Nós aqui nessa sala. Né? Nós estamos com uma identificação positiva de querer trocar informação, vivência, experiência, conhecimento e o que mais tiver de legal que a gente possa doar e receber. Né? São as inter-relações evolutivas, são sentimentos sadios. Tá? O negativo são as interprisões evolutivas, geração de karma. Embora a gente tenha, né? Os dois. Os dois. Sempre. E a gente está unido pelos dois. Num contexto você está aqui, no outro você está ali. Aí mudou e no outro você está misturado. Está misturado. Entendeu? É verdade. Então, o que acontece? Nós aqui no processo político brasileiro, é isso que está aqui. Que as massas, né, que estão gerando sentimento de raiva, de ódio, estão alimentando toda a negatividade, eles são o combustível da corrupção dos próprios políticos que eles odeiam. Então é a mesma coisa do traficante. Ah não, a culpa é do traficante. Não, a culpa é do consumidor. A culpa é do político. Não, a culpa é do povo. E não tem nada a ver com voto. Tá? Você tem lá, eu voto em A, eu voto em B. Pode votar em A, todo mundo em A. A pode ganhar. Pode votar todo mundo em B, mas o resultado vai ser sempre o mesmo. Porque o psiquismo é o mesmo, a qualidade da vibração é a mesma, aí não adianta. Então é tão ingênuo essa coisa que a gente vê, que dá vontade de dar risada, sabe? Quando você se abre assim para o processo e tal, você começa a atrair aquelas coisas a qual você começa a focar. Né? Você pode ver no trânsito, se você é uma pessoa que xinga, que está sempre reclamando, você só vai atrair motoristas que vão causar a mesma situação. Hoje, amanhã, vai atrair aquele mesmo tipo de motorista. Agora, se a gente pega e muda isso, né, vai fortalecendo essa coisa, né, pro lado, né, positivo e tal. Então, daí você não vai atrair mais esses motoristas que fazem esse tipo de coisa, você vai atrair motoristas bonzinhos. Né? Então, isso não é qualquer outra coisa. A gente atrai sempre aquilo do qual que a gente está focado. Né? Estiver focado em coisas boas e tal, é isso que vai acontecer, vai trazer para você. Né? Abre um portinhola ali que vai trazer. Então aqui uma situação em hipótese, né? Como se fosse um estudo de caso, um agente gerador do mal, tá? Emitiu energias negativas e gerou o mal para o B. Né? Mas esse aqui, ele enquanto positivo, não entra em sintonia, ele está protegido. Então não há a ressonância. Há o quê? O batimento de onda. Então ele anula essa energia negativa. Então o que acontece com o gerador? Ele envia o mal e o mal retorna para ele. E
ele fica neutro lá na boa, na dele. Tá? Isso é energia, isso é física, isso não é nem espiritualismo, espiritualidade. Outro caso. Então, o agente gerador negativo, tá? Gerou negativo, ele ficou ressentido, né? Entrou na vibração, o mal retorna ampliado, pega nele também. Pega no gerador o dobro, por assim dizer, ok? E pega nele também. É o que está acontecendo aqui. Ó. Então, a população odeia os políticos, que são população também. Envie, volta, envie, volta, envie. Aí fica essa panela de pressão, essa patologia generalizada. Então a questão é essa que está aí. Né? A e B. Quando você vê uma coisa, por exemplo, uma crítica, uma fofoca, uma coisa negativa, o que é isso? Isso é sintonia, isso é afinidade. Você tem aquilo dentro de você, em qualquer contexto, em qualquer circunstância. Isso aqui é uma das forças mais profundas do inconsciente, estudado pela psicologia. Isso aqui também não precisa nem de levar para o espiritualismo. Né? Se eu falei, aquele cara, ele é arrogante. Eu tenho essa arrogância dentro de mim. É uma identificação. No caso, como é uma coisa negativa, a arrogância, é uma identificação negativa. Eu posso ter uma identificação positiva. Puxa, o Wagner Borges é um cara tão bacana, cara, ele faz um trabalho maravilhoso, eu também quero ser assim, É uma identificação positiva. Tá? Eu estimulei a minha energia positiva e a dele. Aqui eu estimulei a minha negativa e a dele. Gente, esse é o processo da sombra que a Andréa falou aqui hoje, que quer trazer aqui para estudar. Trouxe um soco na cara da gente. E é psicologia acadêmica, né, Andréa? Fala algo. Do Jung, né? Jung que trouxe esses conceitos e é interessante assim, quando você começa a observar o processo que você começa a ver. Fulano é assim, daí você começa, né? Pessoa, não sei o que. Aí você vai vasculhar e ver que você também tem aquilo. Só que tem coisas que a gente, quando identifica no outro, ele tem que fazer essa autoanálise, né? De que assim, será que realmente eu tenho? Em algum nível, a gente vai ter que, em algum nível, seja qual for. Eu não me acho arrogante. Bom, deixa eu vasculhar aqui meu histórico para ver se em algum contexto... É difícil você se enxergar com isenção. Você sempre vai ter uma autoimagem falsificada, deformada. Você, não, mas eu estou querendo me ver, eu tô predisposto mesmo a ver. Aí você vai enxergando cada vez mais gradualmente. Porque o ego, ele é ardiloso. Ele vai onde você quer ir, ele vai para te atrapalhar. Não, é impressionante. Você melhora a tua vontade, ele melhora o mecanismo da autocorrupção. Você melhora a vontade, ele fica mais sofisticado na autocorrupção. Então é preciso uma vontade muito inquebrantável mesmo para você ir transcendendo às vezes isso. É isso que eu falei, às vezes você tem que deixar fluir o processo. Tem que deixar ir, larga a mão, que uma hora você vai ter a resposta, você vai estar lá cozinhando e vai vir a resposta para você. Vai vir totalmente fora de um contexto, de uma coisa que você está nem aí. Ou numa conversa com alguém que não esteja falando nada sobre espiritualidade, nada sobre nada. Daí vem o insight. Às vezes é quando a gente menos espera. Mas vem. Pode esperar que vem. Até que Acabou, não tem que foi rápido. foi rápido. Mas é que esse é um assunto que não acaba, na verdade. Exato. Né? É uma Exato. coisa que a gente atrás, no próximo encontro, vai ter sempre coisa para falar, sempre um assunto se mistura com o outro. Não tem como. Bate, rebate, fala, toca o mesmo assunto, né?